Com a inclusão das tecnologias de eventos do HTML, o DOM HTML e o JavaScript no lado cliente de uma aplicação web, passou a ser possível a implementação de um conceito conhecido como DHTML, com uma sigla para Dynamic HTML. Esse conceito envolve principalmente o uso das tecnologias do lado cliente de uma aplicação web para a construção de aplicações dinâmicas, de componentes interfaces ricos dentro de uma aplicação web, utilizando principalmente o HTML, o CSS, o JavaScript, o DOM HTML e eventos do HTML, todos eles em conjunto para a implementação de aplicações dinâmicas. Para exemplificar uma aplicação que utilize o conceito de DHTML, vamos considerar o seguinte código HTML com CSS e JavaScript de uma aplicação web. Nesse código, observem que dentro do HTML ele tem um botão e um div com duas classes, dialog e desaparecido. Esse div nele são aplicadas as definições de CSS para as classes dialog e dialog desaparecido, sendo ele caracterizado como um div, uma caixinha que ela a princípio tem display none, ou seja, ele não aparece inicialmente na nossa aplicação web. Posteriormente, observem que nós temos um código JavaScript nessa nossa aplicação, sendo que esse código inicialmente faz uma consulta pelos elementos com a tag button dentro da nossa árvore DOM, e com esse elemento do tipo button, nesse elemento do tipo button é adicionado uma função de event listener que responde ao evento click, de forma que quando esse botão for clicado vai ser chamada essa função, esse código JavaScript. Esse código JavaScript ele faz uma consulta na árvore DOM novamente e altera a propriedade className do elemento HTML para dialog. Observem que o elemento alterado a princípio é o elemento da tag div, que é o único div que nós temos na página, e o className ele faz uma referência à propriedade de class do elemento HTML que é utilizado no seletor CSS. Após clicar nesse elemento do tipo button, então a classe desse div é definida como simplesmente dialog, sendo que antes ela era dialog desaparecido, de forma que a segundo bloco de código, a segunda regra CSS, ela não vai ser mais aplicada nesse elemento HTML, porque ele não vai ter mais a classe desaparecido, e a partir desse momento esse elemento HTML vai aparecer na tela para os nossos usuários. A funcionalidade dessa aplicação é uma funcionalidade bem simples, em que nós temos um botão, quando o usuário clicar nesse botão, vai aparecer uma caixinha, agora com o conteúdo do div que inicialmente era desaparecido. Isso daqui pode ser caracterizado como um componente do tipo dialog, ou uma caixinha de texto, uma tooltip que poderia aparecer do lado, por exemplo, de um determinado botão após o clique nele. Nesse exemplo, é importante observar que para entendermos o funcionamento dessa nossa aplicação, nós precisamos entender sobre o uso da tecnologia JavaScript. Nós precisamos entender sobre o DOM HTML, a estrutura, o uso do DOM HTML para acessar a estrutura de uma página web, para alterar os diferentes elementos HTML do markup. Nós precisamos entender sobre eventos que podem ser utilizados nas aplicações web para responder às interações do usuário. Nós precisamos entender sobre CSS para alterar as definições de layout da nossa aplicação e, além de tudo, nós precisamos entender sobre HTML. Nesse exemplo, nós utilizamos todas essas tecnologias para implementar um modelo de interação simples na nossa aplicação, que também é caracterizado como um modelo de aplicação DHTML, fazendo uso dessas 5 tecnologias em conjunto para a implementação de rotinas interativas dentro do navegador web. É importante observar que, considerando o modelo Ajax de funcionamento de uma aplicação web, o DHTML ele representa essa primeira camada, sendo que o nosso código JavaScript, vocês podem entender ele como uma implementação simplista do motor Ajax desse modelo,
que era responsável por fazer atualizações na interface dada a interação com o usuário. O ciclo de interação do usuário ele vai ser gerenciado na nossa aplicação web por meio de eventos HTML. Nós vamos estar utilizando JavaScript com DOM HTML para gerar resposta e interatividade a esses eventos. Essas rotinas JavaScript eventualmente vão fazer atualizações na estrutura HTML ou no CSS da página para mostrar essas atualizações aos usuários. E isso caracteriza tanto o HTML como o modelo da aplicação Ajax que nós estudamos anteriormente. Existem diferentes exemplos que podem ser utilizados de implementação do HTML em aplicações web. Nesse exemplo, eu trago um outro modelo de aplicação que implementa um componente de interface do tipo de uma caixa de sugestão. Nesse código, o que é importante vocês observarem é que nós temos um input e nós temos um UL que tem diferentes LIs, sendo que cada um desses LIs ele tem um nome de uma cidade do Brasil. Em seguida, nós temos um código JavaScript. Observem que nós fazemos a recuperação do nosso elemento input. Nesse elemento input, nós colocamos um listener de eventos para o evento do tipo keyApp na árvore DOM, que é representado por toda vez que nós apertamos uma tecla do nosso teclado e soltamos ela. Quando a tecla é soltada, a princípio ele é disparado um evento do tipo keyApp no input da nossa aplicação. Toda vez que houver um evento do tipo keyApp, nós vamos recuperar o valor do nosso input com a chamada this.value e nós vamos iterar entre todos os elementos LI da nossa estrutura DOM HTML. E nós vamos fazer uma verificação se a busca corresponde, né, se o termo inserido no input é um termo que corresponde ao conteúdo interno desse LI. Se for, ele vai apresentar o LI. Se não, ele vai esconder o LI. Então, ele implementa uma funcionalidade como se fosse uma busca dentro desses elementos HTML da nossa aplicação. Nós temos um outro exemplo de implementação de HTML nesse nosso código JavaScript. O que vocês podem observar é que nesse nosso código JavaScript nós fazemos a consulta na nossa árvore DOM por um elemento que tem a classe tooltip_holder. E para esse elemento nós vamos acrescentar um listener de evento do tipo mouseover, que é um evento que é disparado toda vez que o mouse passa em cima de um determinado elemento HTML. Uma vez que esse mouse ele passa em cima de um determinado elemento HTML, nós fazemos uma chamada para a criação de um elemento div e nós inserimos um determinado conteúdo dentro dele e anexamos ele na página DOM por meio da chamada this.appendChild, sendo apresentado um elemento HTML para o nosso usuário. Adicionalmente, nós também adicionamos um listener de evento ao mesmo elemento do tipo mouseAlto, que é um evento que ele é ele é disparado toda vez que um mouse ele sai de cima de um determinado elemento. Quando esse mouse sair de cima desse elemento que foi selecionado, nós removemos o elemento tooltip que foi acrescentado anteriormente. Então ele representa como se fosse essa implementação, ela representa basicamente uma apresentação de uma caixinha de informação toda vez que nós passamos o mouse em cima de um determinado elemento HTML. Um outro exemplo de implementação que nós temos aqui é um exemplo de uma implementação de um componente do tipo slideshow. O que vocês podem observar é que nós temos um elemento HTML div com uma imagem dentro. E nesse slideshow, basicamente, nós temos uma rotina JavaScript que a cada intervalo de 5 segundos ele executa uma transformação no estilo CSS do nosso elemento HTML, sendo que esse elemento HTML a cada 5 segundos ele vai ser descolocado em 250 pixels para o lado esquerdo, caracterizando o que nós chamamos de slideshow. E aí então ele vai a cada 5 segundos ele vai fazer uma transição linear em 0,3 segundos para o lado esquerdo do elemento IMG, por meio de uma alteração dinâmica de uma propriedade CSS desse nosso elemento da árvore DOM. E por fim,
eu trago para vocês uma implementação em JavaScript de um componente de menu de abas. Inicialmente vocês podem ver que nós fazemos a seleção de painéis e abas da nossa árvore DOM. E para cada uma dessas abas nós definimos um evento de clique, que toda vez que o usuário clicar nessa aba específica, nós vamos olhar todos os painéis associados a essas abas e vamos apresentar os painéis que estão associados à aba que foi clicada, apresentando esse painel ou escondendo ele, de acordo com o índice desse painel dentro da estrutura DOM. No Moodle, eu vou estar disponibilizando os códigos dessas implementações JavaScript para aqueles que quiserem ver o funcionamento desses códigos em uma aplicação simples, só para vocês entenderem o funcionamento.